Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será esse lindo centro de mesa. Eu confeccionei ele no Barroco Fio 6 Max Color. Ele ficou medindo de um picô a outro 50 centímetros e dessa ponta a essa ficou medindo 90 centímetros. Nada impede que você faça maior, assim queira. Você pode aumentar essa parte, lá no vídeo eu dou a opção. Ou você pode aumentar as laterais. Aí fica a critério de vocês. Eu gostei desse tamanho. A minha mesa não é grande. Então, esse tamanho ficou ideal para mim. Mas aí depende do tamanho da sua mesa. Então, você pode sim fazer maior. Eu acredito que seja possível sim você fazer na linha Anne e na linha Cleia. O que não pode acontecer é você deixar de fazer. Eu gostei bastante. Espero que gostem. Se gostarem, não esqueçam de deixar o meu joinha. Faça um comentário para mim que me ajuda muito. Eu vou aproximar para vocês observarem mais de perto. Ele é muito lindo e não é difícil, é fácil. Ele foi confeccionado apenas com pontos altos. Se você ainda não me conhece, meu nome é Verônica. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no meu canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos e vamos à nossa aula de hoje. E assim que Deus os abençoe. Para a nossa aula de hoje, nós vamos usar o barbante Barroco Max Color da Círculo Fio 6. Essa cor é a cor 3501. E a agulha, nós vamos usar a agulha 3,5. Então, nós vamos fazer aqui 8 correntes. Vamos fazer o nosso nozinho inicial. Vamos fazer 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Feitas as 8 correntes, vamos lá na primeira e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos subir com 3 correntes. Vamos fazer mais 2 pontos altos. Mais 2 pontos altos. Então, aqui fizemos os 2 pontos altos, com a corrente ficaram 3 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes e vamos fazer novamente, já estamos escondendo o fio dentro dos pontos. Agora, nós vamos fazer novamente mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, novamente 2 correntes. Então, nós vamos fazer no total 7 grupos de 3 pontos altos intercalados por 2 correntes. Então, aqui eu já encerrei os meus 7 grupos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer 2 correntes e vamos lá na terceira corrente do primeiro ponto e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer pontos baixíssimos até chegar na corrente. Agora, nesse intervalo de corrente, em cada intervalo de corrente, nós vamos fazer um leque. Então, nós vamos subir com 3 correntes. Vamos fazer mais 2 pontos altos aqui. Com a corrente, vão ficar 3 pontos altos. 3 pontos altos, vamos fazer 2 correntes e na mesma corrente de base nós vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Sem corrente alguma de intervalo, vamos para a próxima corrente, vamos pular os 3 pontos altos de base e vamos fazer mais um leque. 3 pontos altos.
duas correntes, mais 3 pontos altos. Então, nos espaços de corrente, nós vamos fazer um leque para cada espaço de corrente. Então, aqui nós encerramos mais uma carreira. Fizemos um leque, 3 pontos altos, duas correntes mais 3 pontos altos. Chegamos aqui no último leque, vamos lá na terceira corrente e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, a nossa carreira ficou toda de leque. Nós vamos novamente andar com um ponto baixíssimo até chegar na nossa corrente. Vamos subir com 3 correntes. Vamos fazer mais 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vamos lá naquele intervalo entre um leque e outro, vamos fazer um ponto alto. Novamente, 4 correntes, 2, 3, 4. Vamos no meio do nosso leque, vamos fazer um ponto alto. Novamente, mais 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vamos lá no intervalo dos leques e vamos fazer um ponto alto. Então, essa nossa carreira, nós vamos fazer de pontos altos intercalados por 4 correntes. E em cada espaço, nós vamos fazer um ponto alto. Então, no meio do leque, nós vamos fazer um ponto alto. No intervalo de um leque e outro, um ponto alto. Chegando novamente no nosso leque, um ponto alto. No intervalo, mais um ponto alto. Então, aqui nós encerramos a nossa terceira carreira. Ponto altos intercalados por 4 correntes. Fizemos um ponto alto no intervalo dos leques e pontos altos no meio do leque. Então, no intervalo, um ponto alto, no meio do leque, um ponto alto, no intervalo, um ponto alto. E assim, a nossa carreira ficou dessa forma. Para a nossa próxima carreira, nós vamos subir com 3 correntes. E nas 4 correntes, nós vamos colocar 4 pontos altos. Então, um ponto alto, 2 pontos altos, 3, 4. Chegamos aqui no nosso ponto alto da carreira anterior, nós vamos copiar o nosso ponto alto. Novamente, chegamos nas correntes, mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Chegamos no nosso ponto alto, vamos copiar o nosso ponto alto. Então, essa nossa carreira, onde são as 4 correntes, nós vamos colocar 4 pontos altos. E onde é o ponto alto, nós vamos copiar o nosso ponto alto. Então, aqui nós encerramos mais uma carreira. Onde eram as 4 correntes, nós colocamos 4 pontos altos. E onde é o ponto alto, nós copiamos o nosso ponto alto. Vamos para a nossa próxima carreira. Para a nossa próxima carreira, nós vamos subir com 3 correntes. Vamos fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feitas as 6 correntes, vamos lá naquele ponto alto que nós copiamos e vamos fazer um ponto alto. Novamente, vamos fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá no ponto alto que nós copiamos e vamos copiar o ponto alto. Então, essa nossa carreira será igual essa carreira aqui. Porém, onde aqui eram 4 correntes, aqui nós vamos colocar 6. Aumentamos 2 correntes. Então, vamos fazer a volta toda dessa forma. Então, aqui nós encerramos mais uma carreira. Nós fizemos 6 correntes e copiamos o ponto alto de base. Então, nós fizemos o ponto alto aqui, copiamos ele aqui e aqui novamente. Aqui onde eram 4 correntes, nós fizemos 6 nessa carreira. Então, a nossa carreira ficou dessa forma. Para a nossa próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui na nossa primeira corrente. Vamos subir com 3 correntes. E vamos fazer mais 6 pontos altos dentro das 6 correntes. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, nós fizemos 6 pontos altos. Com a corrente, ficou 7 pontos altos. 2, 4, 6, 7. Vamos fazer uma corrente. Nessa carreira, nós vamos pular o ponto alto de base. Então, nós vamos repetir 7 pontos altos novamente na próxima corrente. 2, 3, vamos fazer os 7 pontos altos. Nós fizemos os 7 pontos altos, vamos fazer uma corrente, vamos pular o ponto alto de base. Na próxima corrente, mais 7 pontos altos. Então, essa carreira é da mesma forma que fizemos na carreira anterior. Porém, a carreira anterior, nós colocamos 4 pontos altos. Nesse, nós vamos colocar 7 pontos altos. Na carreira anterior, nós copiamos o ponto alto de base. Nessa, nós vamos fazer uma corrente e pular o ponto alto de base. Então, aqui nós encerramos mais uma carreira. Nessa carreira, nós fizemos, nas 6 correntes, nós fizemos 7 pontos altos. E na corrente, nós fizemos... E no ponto alto, nós fizemos uma corrente. Então, 7 pontos altos, uma corrente. 7 pontos altos, uma corrente. Onde é as correntes, nós colocamos os 7 pontos altos. E onde é o ponto alto, nós fizemos a corrente. Se nós fizemos a volta toda. Para a nossa próxima carreira, nós vamos fazer ponto baixíssimo até nós chegarmos na nossa trança. Tá? Então, nós vamos fazer nos pontos altos, nós vamos fazer pontos baixíssimos, até chegarmos na nossa trança. Chegamos aqui na nossa trança, vamos fazer um leque. Vamos subir com 3 correntes, vamos fazer mais 2 pontos altos, que com as 3 correntes vão ficar 3 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes, vamos repetir os 3 pontos altos na mesma corrente de base. 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Então, nós vamos fazer o leque 3 pontos altos, 2 correntes, mais 3 pontos altos. Onde é os 7 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntes. 1, 2. Vamos lá no próximo ponto alto e vamos novamente repetir o nosso leque. 3 pontos altos, 2, 3, 2 correntes, mais 3 pontos altos. 2, 3, novamente 2 correntes. Vamos lá, na próxima corrente, fazer mais um leque. Então, a nossa carreira, vamos fazer um leque na trança, 3 pontos altos, 2 correntes, mais 3 pontos altos. Onde é os pontos altos, nós vamos fazer 2 correntes. Novamente, chegando na trança, vamos repetir o nosso leque. Chegou nos pontos altos, 2 correntes. Então, nós vamos fazer assim a volta toda. Onde é corrente, nós vamos colocar o leque. E onde é os pontos altos, nós vamos colocar 2 correntes. Então, aqui nós encerramos mais essa carreira. Essa carreira, onde eram as correntes, nós colocamos um leque, 3 pontos altos, 2 correntes, mais 3 pontos altos. Onde eram os 7 pontos altos, nós colocamos 2 correntes. Então, assim, nós fizemos a volta toda. Onde é corrente, nós colocamos leque, e onde são os pontos altos, nós colocamos 2 correntes. Para a nossa próxima carreira, nós vamos pular aqui, são 3 pontos altos no leque, os primeiros 3 pontos altos. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Aí, nós vamos fazer um ponto baixíssimo entre o segundo ponto alto e o terceiro. Vamos fazer 3 correntes. Vamos copiar o nosso último ponto alto dos 3 pontos altos primeiros. Aqui no meio, aqui na trança, no meio do leque, nós vamos fazer 2 pontos altos. 1, 2. Vamos fazer 2 correntes. Novamente, nas correntes, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, aqui nesse meio ficou um leque, porém, com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vamos copiar o nosso próximo ponto alto. E vamos fazer um ponto alto entre o ponto alto e os 2 últimos pontos altos. Então, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer 2 correntes.
Vamos para o próximo leque, vamos pular os 2 primeiros pontos altos e vamos no intervalo do segundo ponto alto e o terceiro e vamos fazer um ponto alto. Vamos copiar o último ponto alto dos 3 primeiros pontos altos do nosso leque. Dentro do leque, no meio do leque, nas tranças, nós vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Novamente, vamos copiar o nosso ponto alto, nosso próximo ponto alto. Novamente, vamos copiar o nosso próximo ponto alto e vamos fazer um ponto alto nesse intervalo. Vamos no próximo leque, vamos pular os 2 primeiros pontos altos, vamos no intervalo do segundo ponto alto e do terceiro, vamos fazer um ponto alto. Vamos copiar o nosso próximo ponto alto, vamos copiar o nosso próximo ponto alto. Nas correntes, nós vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Novamente, vamos copiar o nosso primeiro ponto alto dos outros 3 pontos altos do leque e vamos fazer um ponto alto nesse intervalo, deixando 2 pontos altos, os 2 últimos pontos altos. Então, essa nossa carreira, nós vamos pular os 2 primeiros pontos altos e entre os 2 primeiros pontos altos e o terceiro, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos copiar o nosso ponto alto. Dentro das correntes, nós vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Vamos copiar o nosso próximo ponto alto e entre o primeiro ponto alto e os 2 últimos, no meinho deles, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer 2 correntes, novamente repetir. Então, as nossas próximas carreiras, sempre nós vamos pular os primeiros pontos altos do leque anterior. Aí, no meio dos 2, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos copiar os próximos pontos altos. Então, na primeira carreira dos leques, nós tínhamos 3 pontos altos no leque. Nessa próxima carreira, nós vamos ficar com 4. 1, 2, 3, 4. Na próxima, nós vamos ficar com 5. Na próxima, com 6. E sempre pulando os 2 pontos altos da carreira anterior, do início. E vamos fazer um ponto alto entre eles. Então, aqui nós encerramos a nossa segunda carreira dos leques. Nós pulamos 2 pontos altos de base, entre o segundo e o terceiro ponto alto, nós fizemos um ponto alto. Aí, copiamos o último ponto alto, dentro do leque, dentro da corrente, no meio das correntes do nosso leque, nós fizemos 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Chegamos nos outros 3 pontos altos. Vamos copiar o primeiro e fazer um ponto alto entre o primeiro e os 2 últimos, deixando os 2 últimos. Vamos vamos fazer 2 correntes. Novamente, vamos para o outro leque. Lembrando que todas as carreiras, nós vamos acrescentar um ponto. Aqui nós fizemos 3 pontos altos, aqui já ficaram 4. No próximo, 5, 6 e assim por diante. E lembrando que nós vamos sempre pular os 2 primeiros pontos altos. E vamos fazer um ponto alto entre o ponto alto e copiar os outros pontos altos. Dentro da corrente do leque, sempre vão ser 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Para a nossa próxima carreira, fechamos aqui com um ponto baixíssimo. Vamos pular um ponto alto. Então, ficou 2 pontos altos. Os 2 primeiros pontos altos nós não vamos fazer. Agora, aqui nesse meio, nós pulamos os 2 primeiros pontos altos e vamos pular os 2 últimos pontos altos. Então, vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui nesse meio. Vamos subir com 3 correntes. Vamos copiar os nossos 2 últimos pontos altos. 1, 2.
Dentro da corrente, nós vamos fazer novamente 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Chegando nos outros pontos altos do leque, nós vamos fazer um ponto alto, o ponto alto de base. Novamente, um ponto alto no próximo ponto alto. E vamos pular os 2 últimos pontos altos. Vamos fazer um ponto alto aqui no meio. Vamos fazer um ponto alto. Vamos pular os 2 pontos altos últimos. Então, nós vamos pular os 2 primeiros e os 2 últimos em todas as carreiras. Vamos fazer 2 correntes. Vamos para o próximo leque. Pulamos os 2 primeiros pontos altos. Vamos fazer um ponto alto nesse meio. Vamos copiar o próximo ponto alto. Copiar o outro ponto alto. Fazer aqui dentro das correntes 2 pontos altos. 2 correntes, mais 2 pontos altos. Mais 2 pontos altos. Vamos copiar o primeiro ponto alto. Copiar o segundo ponto alto. E vamos pular os 2 últimos pontos altos, vamos fazer um ponto alto aqui no meio. Então, observem que nós tínhamos 3 pontos altos. Depois, nós ficamos com 4, depois ficamos com 4 pontos altos, agora nós já ficamos com 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Sempre pulando os 2 primeiros pontos altos, fazendo um ponto alto no meio dos pontos altos e pulando os 2 últimos pontos altos. Então, nós vamos fazer assim por algumas carreiras. Eu vou adiantar e já volto para mostrar para vocês. Como prometido, eu adiantei o nosso trabalho e trouxe para mostrar para vocês. Eu fiz 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Mas vocês podem sim fazer maior. E nas correntes, eu somente copiei as correntes. Até a 7ª carreira, eu fiz com 2 correntes. Aqui, essa nossa última carreira ficou com 2, 4, 6, 8, 9 pontos altos. Nós ainda vamos ter mais a última carreira dessa forma nas laterais. Então, nós vamos encerrar aqui com 10 pontos altos. E aqui nas correntes, nós vamos fazer na próxima carreira somente uma corrente. Agora, nós vamos fazer os bicos do nosso caminho de mesa, tá? Então, nós vamos fazer aquela parte dos bicos. Nos 3 primeiros grupos de leques, nós vamos fazer o nosso bico. Para a gente não se perder, nós vamos marcar, pelo menos nessa última carreira das laterais, que as laterais, a próxima carreira será a última. E a primeira do nosso bico, nós vamos contar 1, 2, 3 e vamos marcar aqui, eu vou marcar com esse alfinete. Então, eu sei que aqui é o nosso bico. Aí, aqui nós vamos contar 4 grupos de leques. 1, 2, 3, 4 grupos. Que essa carreira será a última da lateral do nosso caminho de mesa. A única coisa que vai mudar é que aqui nas correntes, nós vamos fazer uma corrente. Ao invés de 2, nós vamos fazer uma. Então, nós vamos contar 4 grupos de leques. 1, 2, 3, 4. E vamos marcar novamente. Vamos para o outro bico. Vamos contar 1, 2, 3, que é o bico do outro lado do nosso caminho de mesa, e vamos marcar. Aí você fala assim: ah, mas eu não vou fazer porque eu não tenho esse alfinete para marcar. Não precisa ter o alfinete, você pode fazer uma adaptação. Você pode pegar um pedaço de cordão e amarrar. É só para fazer uma marcação para você não se perder, tá? Então, você amarrou, você já marcou. Agora, ficou
Agora, nós vamos novamente contar 4 grupos, 1, 2, 3, 4. No quarto grupo, nós vamos marcar aqui. Então, nós já dividimos as nossas laterais com 4 grupos de leques. E nós já dividimos a nossa ponta, a ponta do nosso caminho de mesa, que são 3 grupos. Agora, vamos continuar o nosso trabalho. Então, aqui, os 3 primeiros grupos de leque são o nosso bico. Nós vamos continuar da mesma forma. Vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no ponto alto. E vamos entrar aqui no meio dos nossos pontos altos. Então, nós pulamos os 2 primeiros pontos altos. Vamos subir com 3 correntes. E vamos copiar os pontos altos de base. Aqui nesse meio, nós vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Copiar novamente os pontos altos desse lado, pulando os 2 últimos pontos altos. Eu vou adiantar até aqui e já volto para mostrar para vocês. Então, eu fiz o ponto alto aqui no meio, depois dos 2 primeiros pontos altos, vim copiando os pontos altos de base, fiz os 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos na corrente, copiei os pontos altos de base, até chegar aqui nos 2 últimos pontos altos que nós vamos pular. Aqui nesse meio, nós vamos fazer um ponto alto. Nós vamos fazer 2 correntes e vamos novamente pular os 2 pontos altos, fazer um ponto alto aqui nesse meio, copiar os pontos altos. Então, nós vamos fazer nesse bico, da mesma forma que fizemos, vamos fazer nos 2 próximos, da mesma forma que fizemos nesse primeiro leque. Então, nós vamos fazer da mesma forma no segundo e no terceiro. Quando chegar aqui na marcação, eu volto para mostrar para vocês. Então, aqui eu cheguei na nossa marcação. Eu fiz os 3 leques da mesma forma. A única diferença nas laterais, que são os 4 leques que nós separamos, é que aqui onde tava as correntes, nós vamos fazer sem corrente alguma. Então, nós vamos vir com o leque, já emendar aqui no outro, já emendar no outro sem corrente alguma. Enquanto que aqui no bico, nós colocamos as 2 correntes. Paramos aqui. Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 leques, é a lateral. Aqui nós vamos fazer leques sem corrente. Nós não vamos colocar corrente alguma aqui. Aí, chegamos novamente no outro lado do nosso bico, do caminho de mesa ou do centro de mesa. Nós vamos fazer ele da mesma forma, sempre aqui da mesma forma, pulando os 2 primeiros pontos, os 2 últimos. E aqui fazendo um ponto alto aqui nesse meio. Então, nós vamos fazer um ponto alto aqui antes dos 2 últimos pontos altos. E vamos fazer um ponto alto aqui nesse meio, depois dos 2 pontos altos. Aqui nós vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos da mesma forma. Vamos vir com ela sem corrente alguma. Aí, nós vamos chegar novamente na outra ponta do nosso caminho. Nós vamos fazer como fizemos do outro lado. Nós vamos fazer o leque, 2 correntes, o leque, 2 correntes, o leque. Aí, chegamos novamente no lateral da mesma forma. Nós vamos fazer as laterais, essa aqui é a última carreira de leque das laterais, nós vamos fazer sem corrente alguma. Vamos fazer corrente só nos bicos. Eu vou adiantar e já volto para mostrar para vocês. Então, dessa forma ficou a lateral, uma das laterais, que da mesma forma nós vamos fazer do outro lado do nosso caminho de mesa. Nós copiamos, fizemos o leque da mesma forma com os mesmos aumentos, porém sem corrente alguma de intervalo. Então, fizemos os 4 leques sem corrente alguma, acrescentando os aumentos. Agora, nós vamos novamente para o bico do outro lado. Nós vamos fazer da mesma forma que fizemos do outro lado, tá? Com 2 correntes aqui nesse meio. Vamos
copiar o leque com os aumentos e acrescentar 2 correntes. Quando nós formos passar da lateral para o bico, nós vamos fazer as 2 correntes, tá? Então, da lateral para o bico, de 3 leques, nós vamos fazer as 2 correntes. Feitas as 2 correntes, vamos continuar o nosso trabalho. Vamos chegar aqui nos 3 leques, que são de uma das pontas, de um dos lados, nós vamos acrescentar a corrente aqui. Então, aqui eu já encerrei mais essa carreira. As 2 últimas correntes, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer o bico da nossa toalha. Nós vamos fazer deste lado e do outro lado. As laterais, nós vamos deixar. Acabou o leque das laterais. Depois, nós só vamos ter uma última carreira, que é a volta toda do nosso caminho de mesa. Agora, nós vamos fazer só o bico. Nós vamos continuar da mesma forma, pulando os 2 pontos altos, fazendo um ponto alto aqui nesse meio, copiar os pontos altos, fazer os aumentos nas correntes. Quando chegar aqui, nós não vamos fazer mais corrente, nós vamos fazer sem corrente alguma. Quando chegar aqui, sem corrente alguma, igual nós fizemos na lateral, nós vamos fazer os 3 leques da mesma forma. Aqui eu volto para mostrar para vocês a continuação. Aqui eu encerrei a primeira carreira do bico. Então, eu fiz os pontos altos da mesma forma, pulando 2, fazendo um ponto alto aqui nesse meio. Continuei fazendo ponto alto, fazendo aumento, aqui sem corrente alguma. Fiz o outro leque e o terceiro leque. Chegamos aqui. Aqui nós vamos fazer da mesma forma, vamos pular os 2 pontos altos. Agora nós vamos fazer uma corrente, vamos virar o nosso trabalho, vamos fazer um ponto baixíssimo no segundo ponto alto, e aqui nesse espaço nós vamos fazer um ponto baixíssimo e vamos iniciar a nossa carreira dessa parte. A partir daqui, vamos subir com 3 correntes. E vamos continuar copiando os pontos altos, fazendo o nosso aumento aqui no leque, copiar os pontos altos, deixar novamente os 2 últimos pontos, corrente alguma, vamos pular os 2 primeiros pontos, e assim nós vamos voltar fazendo o nosso trabalho da mesma forma como já vínhamos fazendo. Então, aqui serão carreiras de idas e vindas. Então, nós viemos. Aí, chegamos aqui nós subimos, vamos continuar o nosso trabalho. Chegando aqui novamente, nós vamos pular os 2 últimos pontos. O último ponto nosso, nós vamos fazer aqui nesse meio. Aí, vamos voltar, nós vamos fazer carreiras. E aqui nesse meio, da mesma forma, sem corrente alguma, fazendo os aumentos nas correntes do leque e fazendo os pontos altos da mesma forma. Então, eu vou adiantar e já volto para mostrar para vocês. Como prometido, eu adiantei o nosso caminho de mesa. Então, eu fiz carreiras de idas e vindas, pulando os 2 primeiros pontos, entrando no meio do ponto alto, fazendo um ponto alto, copiando os outros pontos, fazendo o nosso aumento aqui nesse meio. Então, eu fiz carreiras de idas e vindas da mesma forma. Eu fiz 6 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Nada impede que você faça mais. Só vai aumentando as carreiras normais, idas e vindas. Então, eu fiz 6 carreiras com os 3 grupos de leques. Agora, nós vamos fazer mais algumas carreiras, porém, só no leque do meio. Então, aqui na 6ª carreira, novamente, eu pulei os 2 últimos pontos altos, fiz um ponto alto aqui no meio, copiei os pontos altos. Agora, para nós chegarmos no leque do meio, nós vamos voltar fazendo ponto baixíssimo, até chegarmos aqui. Então, nós vamos subir com uma corrente, vamos virar o nosso trabalho. E vamos voltar em cada ponto alto, fazendo
um ponto baixíssimo. Então, vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto, um ponto baixíssimo no segundo, um no terceiro e assim por diante. Vamos seguir com ponto baixíssimo. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês. Chegando aqui nas correntes, nós vamos fazer um ponto baixíssimo em cada corrente. Um ponto baixíssimo na primeira corrente, um ponto baixíssimo na segunda corrente. Vamos continuar fazendo ponto baixíssimo até chegar aqui. Então, cheguei aqui no final desse leque. Então, nós vamos fazer um ponto baixíssimo no último ponto alto. Vamos fazer um ponto baixíssimo já no leque do meio. Vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto, no segundo, e vamos entrar aqui no meio dos dois pontos altos. Então, observem que nós pulamos os dois pontos altos, os dois primeiros pontos altos. Aí, aqui nós vamos continuar fazendo da mesma forma. Subir com 3 correntes. Aí, aqui, como nós já pulamos os dois primeiros pontos altos, a corrente, como sendo um ponto alto, ficou nesse meio. Nós vamos continuar o nosso trabalho da mesma forma, copiando os pontos altos até chegarmos aqui novamente. Vamos pular os dois últimos pontos altos e nosso último ponto alto será aqui nesse meio. Eu vou adiantar e já volto para mostrar para vocês. Então, eu cheguei aqui no final do leque do meio. Da mesma forma, vamos pular os dois últimos pontos altos e vamos fazer o nosso ponto alto aqui no meio. Vamos subir com uma corrente, vamos virar o nosso trabalho, vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto e novamente um ponto baixíssimo entre os pontos altos. Vamos subir com 3 correntes e vamos voltar o nosso trabalho da mesma forma. Então, nós viemos com ponto baixíssimo até chegarmos aqui, pulamos os dois primeiros pontos altos, fizemos o nosso primeiro ponto alto aqui nesse meio. Continuamos da mesma forma. Chegando aqui, nós pulamos os dois últimos pontos altos, vamos fazer a nossa corrente aqui no meio do ponto alto, primeiro ponto alto. Vamos voltar da mesma forma. Então, nós vamos fazer algumas carreiras agora somente no leque do meio, tá? Nós deixamos de lado o primeiro e o último. Nós vamos fazer mais algumas carreiras apenas no leque do meio. Nós vamos fazer, aqui nós fizemos já a primeira carreira, nós vamos fazer mais 2. No total, nós vamos fazer 3 carreiras no leque do meio. Eu vou adiantar e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui eu já fiz as 3 carreiras do leque do meio. Vamos fazer uma corrente e vamos voltar com pontos baixíssimos. Vamos fazer a carreira toda com pontos baixíssimos e vamos fazer um picô aqui na corrente do nosso leque. Então, chegamos aqui na corrente do meio do nosso leque. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo na primeira corrente, que aqui são 2 correntes. Vamos subir com 3 correntes. Vamos voltar na mesma corrente e fazer um ponto baixíssimo. Na próxima corrente, novamente, um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer um picô. Aí, vamos novamente voltar, continuar com ponto baixíssimo. Nós vamos fazer essa carreira a volta toda do nosso trabalho, sempre aqui no meio dos leques, nas correntes, fazendo o picô. Então, aqui é a nossa lateral, tá? Então, ficaram nas laterais 4 leques. Nesses leques da laterais, nos leques da lateral, nós também vamos fazer ponto baixíssimo e um picô no meio do leque. Então, em todas as correntes dos leques, nós vamos fazer o picô. Quando nós chegarmos aqui, para passar da lateral para
para o bico do nosso caminho de mesa, nós vamos novamente pular os 2 últimos pontos altos. Então, viemos com pontos baixíssimos até esse ponto alto. Vamos pular os 2 últimos e já vamos lá na primeira carreira do bico do nosso caminho de mesa. Então, já vamos lá na lateral, já vamos lá na primeira carreira e vamos fechar com um ponto baixíssimo para fazer esse encontro, para ficar certinho. E então aqui nós vamos continuar com os pontos baixíssimos. Vamos fazer um ponto baixíssimo aqui, passando para as carreiras, vamos continuar a fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer um ponto baixíssimo aqui na lateral, mais um ponto baixíssimo na ponta. Um ponto baixíssimo em cima. E assim nós vamos fazer a volta toda do nosso trabalho. Eu vou adiantar e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui eu já encerrei o nosso trabalho de hoje. Fiz a volta toda com ponto baixíssimo e no meio dos leques, em todos eles, eu fiz o picô. Então, aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Tchau e até a nossa próxima aula. E assim que Deus os abençoe.